Olá, eu estou aqui para falar com vocês hoje sobre Amy Pickla. Pickla foi uma médica, cirurgiã, médica pediatra, cirurgiã, que se dedicou a maior parte da vida à medicina e à pedagogia. A pedagogia na faixa etária de 0 a 3 anos. Bom, Amy Pickla, vou resumir aqui, nasceu em 1902, faleceu em 1984. Ela era austro-húngara, isso quer dizer, ela nasceu na Áustria. Depois, a família dela, na época escolar, mudou de novo para a Hungria. Depois, ela, na época da faculdade, ela voltou de novo para a Áustria para estudar. E depois dos estudos, ela voltou de novo para a Hungria. E lá ela viveu a maior parte da vida dela. Ou seja, ela era mais húngara do que austríaca, mas também era. Enfim. Importante saber que Pickla fundou um orfanato logo depois da Segunda Guerra, em 46. E trabalhou nesse orfanato por 33 anos. Pickla, quando a gente quer conhecer bem um educador, um pedagogo, isso tanto a nível dessas pessoas que são exemplo, né, para a gente, como também o próprio, por exemplo, educador, pedagogo do seu filho. Né? É importante saber, é importantíssimo saber a ideia que ele tem da criança. O que é a criança de fato para ele? O que ele acha da infância? Mas não assim no papel, no que ele escreveu na prova. De fato mesmo, na realidade. Porque dependendo do que a pessoa acha que é a criança, ela vai refletir no seu modo de lidar com a criança e na sua forma pedagógica. Você que é educador que está me assistindo, é importante que você reflita para você o que é a infância para você. Qual a imagem que você tem da criança? A que você aprendeu na escola, né, do Piaget é uma, mas será que é também a sua? Tipo de imagem você tem sobre a criança? Para Pickla, muito semelhante a Montessori, tinha a opinião, a imagem da criança de Pickla era que a criança era um ser pronto por si, um ser pronto e digno por si só. Isso porque, antigamente, aliás, até um pouco hoje, a ideia é de que a criança é um ser que ainda está que ainda está em desenvolvimento e quando ele ficar adulto, aí sim, aí ele está pronto, ele está completo. Então, sempre o pronto e o completo vale mais do que o que ainda está em desenvolvimento. Então, Pickla falou, não, a criança, ela já é digna, ela já é pronta como criança desde sempre. Vocês percebem a diferença? Montessori também tinha a mesma linha de pensamento. A criança já é um ser digno por si, no estado onde ela está de criança. Ela não é só digna, só merece o nosso respeito completo quando ela for adulta. Isso é importante. E porque a criança, então, merece o respeito e a proteção do adulto, esse respeito, merece o respeito, cuidado, gente, não tem nada a ver com você se deixar ser tirano pela criança, com você quando você não ter limite, não mostrar limites para a criança, não tem nada a ver com essa história, com esse papo. Nada a ver com isso, tá? Que esse respeito da criança, pela criança, o adulto
no dia a dia, ou seja, da criança de 0 a 3 anos, ela dividiu em 3 grandes pontos, que seria a alimentação, o asseio corporal e a liberdade de movimento. Só que para Pikla, esses 3 pontos não são para ser vistos assim tão, como é que chama? Tão oberflächlich, tão superficialmente. Pikla fala que através desses 3 pontos físicos, você desenvolve, o adulto, né, desenvolve com a criança e dá a oportunidade da criança se desenvolver muitos outros aspectos profundos de emocionalidade. Por exemplo, que seria o asseio corporal, né? A troca de fraldas é só um exemplo. Só um exemplo, mas é um exemplo de verdade, é um dos exemplos, né, do asseio corporal. Por exemplo, trocar fraldas não é só trocar fraldas, não é só a parte física de você tirar aquela sujeira e limpar o bumbum da criança. Não é só isso. Pikla era da opinião que quando você troca a criança, é um momento onde você pode passar segurança para a criança, onde você pode passar confiança para a criança, onde você pode estabelecer um contato direto com a criança, né? Então, você estabelecendo, você passando isso para a criança, o que vai acontecer? Vai acontecer uma construção de um elo emocional. A construção do elo emocional entre o adulto e a criança. E esse elo emocional, tá? Representado pela segurança, pela confiança, pela atenção. Então, não só vai desenvolver o Ebene social, ou seja, adulto-criança, como vai desenvolver o Ebene criança interiormente. A criança ela vai então desenvolver uma autoconfiança, né? Através da confiança que o adulto constrói, passa para ela, a criança mesmo vai construir uma autoconfiança. E essa autoconfiança vai estabelecer e fundamentar cada vez mais a autoestima. A mesma coisa na alimentação. A alimentação não é só alimentação, não é só o que você vai dar para a criança, mas sim como você vai dar para a criança e em que circunstâncias vai ser feita essa alimentação. A mesma coisa em outros pontos do asseio corporal, por exemplo, vestir-se. Vestir-se não é só vestir para ir de A a B, então eu vou me vestir para ir naquele lugar, não é só isso. Ao vestir-se, você treina, você pratica uma série de outras coisas. Né? E a liberdade de movimento. A liberdade de movimento é tudo para Pikla e para Montessori também. É através dela que a criança descobre o mundo. Através dela, da liberdade de movimento, que a criança recebe, então, alegria, não recebe, descobre, né, a alegria que é descobrir o mundo. Obrigada e até a próxima. E não se esqueça do seu like.